Shabbat Shalom a todos, sejam bem-vindos. Vocês dos vídeos aí também. Shabbat Shalom a todos vocês, que Deus os abençoe grandemente, que recaia sobre a vida de vocês todo tipo de bênçãos, tudo aquilo que vocês estão precisando nesse exato momento. Embora sabemos que há um clamor muito forte aí, mas sabemos também que Deus não desampara, Ele conhece todas as coisas, todas as nossas necessidades e irá realmente atender, Senhor, a todos esses pedidos, essas orações que estão clamando muito aí por justiça, por realmente dignidade, por segurança na família e tudo mais que vem ocorrendo aí nos últimos tempos, nas notícias e tudo mais. Doenças e curas serão realmente aí colocadas à disposição de todos, né? Doença sim, para quem realmente não quer seguir a Deus, ok? Fique aí, justamente já está sendo manifestado pelo mundo inteiro, né? Aquilo que é abominação para Deus está sendo revelado aí de uma forma bem evidente e incisiva, né? Não adianta agora negar, porque realmente isso daí foi Deus que está mostrando digamos assim, o que você faz em oculto. Ele está revelando quem você é verdadeiramente. E haverá curas realmente sim para os arrependidos e que realmente estejam com Deus. Amém, pessoal? Amém. Hoje vamos iniciar o último capítulo, né? A última história, o último livro do livro de Deuteronômio, né? Que é conhecido em hebraico como Devarim, significa palavras, né? Vai de Deuteronômio 1 até 3, 22, né? Isaías capítulo 1, de 1 a 27, João 4, 1 até 5, 47, ou seja, capítulos 4 e 5, né? O Senhor tocou o nosso espírito, né, durante essa semana, para que a gente pudesse trazer algumas reflexões baseadas em cima desses 3 capítulos aqui, mais esses 2, mais o ensinamento de Isaías. E Deus coloca uma pequena porção para nós começarmos a fazer o debate de hoje. Okay? Deus é espírito, os adoradores devem adorá-lo de forma espiritual e verdadeira. João 4, 24. Está lá escrito. Quem tiver sua Bíblia aí, quiser abrir, fiquem à vontade. É mais ou menos no livro de João que a gente vai estar espelhando. Por que disso, né? Por que dessa situação? O que ele está trazendo a este momento em que o mundo está vivendo realmente? Podemos falar assim, são os primeiros sinais que nós estamos observando hoje. Tá? Quem gosta de profecia, atenta aos ouvidos, assim como diz o Senhor, né? Quem tiver ouvidos, que ouça. Ok? Este primeiro momento que nós estamos vivendo agora, no mundo, né? Independente de ter ordem mundial, esse tipo de coisa, esse é um bando de hipócritas, que não pode dizer outro nome, né? Que querem somente poder. Só isso. Mal eles sabem que o destino deles será muito sombrio, assim. E mesmo a população não poderá salvá-los. Então, atentem à profecia que está sendo lançada nesse exato momento, e não vem de mim, vem diretamente dele, isso eu tenho certeza absoluta. Mas, vamos às profecias que nós temos para este tempo. Agora nós estamos vivendo o primeiro momento efetivo de um mundo pós-pandemia. Ok? Lembramos sempre que o começo da pandemia ocorreram muitos grupos que recorreram às lives, né? Na luta evangélica, aquela coisa toda, para mim, porque não podia ir para a igreja, né? O absurdo, né, de
bloquear igrejas. Igrejas nada mais é do que realmente maior apoiadora de qualquer estado e de qualquer país. É uma igreja que no momento de mais necessário de guerra, climas de guerra principalmente, como foi a pandemia, um clima de guerra, a igreja que traz o conforto e a igreja que traz a paz ao povo. Consequências disso: um povo com ódio, um povo com rancor, um povo que realmente quer vingança, como já estamos vendo pelo mundo. Ninguém mais tolera nada. Ninguém mais tolera. Ninguém mais tolera pressão, ninguém mais tolera ditadores, ninguém mais... A grande verdade é o seguinte: o mundo rachou. O povo detesta política. E há aqueles que querem ainda perpetuar uma política, como está aí. Ok? Só que não podemos esquecer que a vontade do povo é muito maior do que qualquer político. Então, abram bem os olhos e os ouvidos e ponderem. Não venham com arrogância de materiais bélicos, esse tipo de coisa, que além de ser uma forma covarde, demonstra que realmente são fracos como líderes. Apenas isso. Uso excessivo de força só demonstra que não tem capacidade de ser líder. Ou a força de uma caneta, ou a força de um autoritarismo barato, só demonstra que não sabe ser líder, não tem qualquer perfil de liderança, mas sim um perfil ditatorial. Só isso. Faz o que eu mando e cala a boca. Tá? Deus, que é Deus, nunca fez isso. Jamais, em toda a história da humanidade, Deus nunca mandou os seus servos calarem a boca. Pelo contrário, falem, clamem a mim, porque vou resolver o problema. E assim a humanidade tem perseverado esse tempo inteiro. Ok? Então a gente tem que começar a analisar esta mensagem, que já está aqui há tanto tempo, e muito ministro não sabe explicar. Não sabe explicar. Deus é espírito. Os adoradores devem adorá-lo de forma espiritual e verdadeira. O que ele está dizendo com isso? Já fica o ensinamento para vocês. Cultos que nós vemos hoje aí, reuniões em igrejas e tudo mais que a gente vê aí, de fazer oração da prosperidade. Gente que chega realmente arrasada na igreja. Está desempregado, está com problema na família, está com problema disso, está com problema de um monte de coisa. Vai lá, escuta a pregação da igreja, aquela coisa toda, e o que está vivendo aquilo? Não é isso. Não é isso. Deus é espírito, os adoradores devem adorá-lo de forma espiritual. Se você está com problema, de que forma você vai adorar espiritualmente? Se você chega lá desempregado, passando necessidade, passando fome, você está chegando lá por uma necessidade animal, não espiritual. Não espiritual. Então você está adorando lá o quê? O bailarino que vai com a bandeira, com aquela roupa toda enfeitada, é a coisa mais, né? Pessoal, a banda lá toca legal, o som é alto, aquela coisa toda. Mas peraí, você vai para adorar Deus espiritualmente ou você vai para satisfazer, massagear o seu ego? Ver a pessoa balançando a bandeira lá, fico alerta, pessoal, cuidado com essas roupas que vocês usam na dança, que tem bastante roupa transparente, e se é para adorar de forma espiritual, quanto menos do corpo aparecer, melhor. Fica a dica para vocês, tá? Mulheres aí também que ficam usando essas roupinhas justinhas, né? Cuidado. Não é só calça, não. Vestido justo. Cuidado. Vocês não estão indo para adorar de forma espiritual, não. Vocês estão indo para tentar o animal que existe dentro das pessoas. Cuidado. Mas eu sou santo da santidade. Vírgula. Se você tivesse em santidade, você não usaria esse tipo de roupa. Começa por aí. Então, cuidado.
Cuidado nesse sentido. Então é o seguinte, se nós temos que adorá-lo de forma espiritual, ok? Com ele, para poder fazer o quê? Haja um casamento perfeito. Se você vai lá buscar emprego, problemas da sua família, problemas disso, problema daquilo, já está indo da forma errada. Você deve sim procurar um ministro para pedir orientação. Estou com problema de emprego, estou com problema pessoal em casa, tenho problemas pessoais, tenho isso, para que ele te dê a direção de acordo com a palavra de Deus. Ok? Primeiro passo. Segundo passo, participe do culto, depois que você entendeu o que o ministro falou para você. Porque não adianta nada chegar lá, eu vou participar do culto e depois eu falo com o ministro. Tá, mas o que você vai entender se você entrou no estado, chegou de estado emocional, abalado, viu danças, viu isso, viu aquilo, achou aquilo bonito, o seu estado emocional se alterou, mas não deixou de ter aquele problema lá fora. Por que ele está falando disso? Porque presenciamos, nesses últimos anos, muita gente entrando na igreja, saindo de igreja, mais perdido do que quando entrou. Fato. Fato. Não é quando Deus me abençoou, andando pelo país inteiro, em várias capitais, vários lugares aí, interior e tudo mais. Agradeço a Deus por isso também, por esses ensinamentos. E a gente vai visitando igreja, ajudando o ministro, uma série de outras coisas mais, fazendo obra de uma forma avassaladora. E aí a gente aprende a enxergar. Porque esse, digamos assim, esse fanatismo religioso, que muitas vezes impera, eu sou ministro, eu sou isso, eu sou aquilo, tem que acabar. Tem que acabar isso. Ministro, se você não serve para servir, você não serve para ser ministro. Em primeiro lugar. Primeiro lugar. Tem ministro que fica com frescura para servir Santa Ceia. Ele fica caçando pessoas lá obreiro, às vezes, aquele negócio todo, para servirem, quando na verdade seria mais digno o ministro servir a Santa Ceia, não o obreiro. O obreiro ainda não entende o sentido espiritual de uma Santa Ceia. Aliás, pouca gente entende, porque acha que passou por uma água, já está tudo resolvido o problema. E não está. E não está. Hoje os batismos são falhos. Você aceitou Jesus? Aceitei. Mas a pessoa continua da mesma forma, porque não tem orientação para ela. Isso é fato. Porque se tivesse, nós não viríamos o que nós estamos vendo de guerras espirituais. Essas guerras espirituais que acontecem hoje é justamente o quê? Placa contra placa, filosofia contra filosofia. É isso que está acontecendo. Não existe uma unidade, não existe um consenso. Mas tem conselho disso, conselho daquilo, conselho não sei o quê. Podem inventar trocentos milhões de conselhos, mas sempre será um homem a assumir uma presidência e tomar a frente de tudo aquilo, e todo mundo começa, você é o presidente, você decide. Assim. Mas resolver o problema, ninguém quer. Às vezes até para puxar o tapete do presidente, está assim, nesse sentido. Depois que a gente fala, adorar a Deus em espírito é a coisa mais difícil que a Bíblia mais ensina e menos se ouve nesse caminho. Então, nesse tipo de situação, o que a gente pode dizer? A gente tem que pegar Moisés, que ele dá uma tremenda de uma aula nesse sentido, que ele vai contar logo de cara as viagens que foram feitas. Por que caiu? Por que fez isso? Que eu mandei, ele mesmo fala, eu perdi a minha bênção de entrar na terra prometida por um erro. Porque eu deixei meu lado animal agir
e não o lado espiritual, mesmo tendo relacionamento com Deus. Ele admite aqui a sua falha. Então não existe pessoas demasiadamente espiritualizadas que não sejam corrompidas pelo lado animal. Um simples ato, ele perdeu a entrada dele na terra prometida. Um simples ato. É o que basta. É o que basta para você errar, para você pecar. É o que basta. E aqui, em João, nós já podemos abrir digamos assim, um bom entendimento quando a gente começa a prestar atenção na conversa do Senhor com a mulher samaritana, e ele fala de água da vida. Nós precisamos entender o que é isso. Água da vida e a água que ela estava pegando no poço. A água do poço é para a nossa natureza animal. Essa, nós sempre teremos sede. Não tem jeito. E aí a outra qual é? Espiritual. E uma das grandes coisas que a gente olha e mostra os erros, são pessoas que falam assim, eu tenho sede de Deus, eu tenho sede do conhecimento, eu tenho sede daquilo. Cidadão, se você tem sede espiritual, por que você não bebe de Cristo? Simples. Eu tenho sede da palavra de Deus. Então bebe o espiritual. Ouça o que ele ensina. Não vai atrás de interpretação de ministro que te agrada. Eu sei que eu não agrado muita gente, não. No meu jeito de falar, o jeito de ser, mas eu falo o que vem de Deus. O que vem espiritualmente para quem quer escutar na espiritualidade. Eu não faço aqui papel de coitadinho, nada disso, não. É uma realidade. O próprio Cristo ensina. Você quer a fonte de vida? Sim, é espiritual. Não é material. Não é nada material. A eternidade não depende do carro que você tem, não depende da casa que você tem. Lá na eternidade, você não precisa de nada disso. Você não precisa de nada disso, já vou adiantando. Você não precisa de carro, casa luxuosa, nada disso. Tudo é em paz. São 1000 anos de paz. Está escrito no livro de Apocalipse. Está lá, 1000 anos de paz. Então nós vamos começar a perguntar o seguinte, quem é que tem sede? Sede do copo de água, então já sabe que é natureza animal. Ok? Eu tenho sede da palavra de Deus, então é sede espiritual. Você já conhece Cristo? Conheço. Então por que você não bebe dele? Pergunta simples. Por que você não bebe de Cristo? Ele ensina o tempo inteiro. O tempo inteiro. Mas o Velho Testamento, começa aquelas demagogia barata. Segura um pouquinho esse teu comentário, que daqui a pouco eu já mostro. Tá bom, você não quer falar desse daqui. Então vamos falar do Novo Testamento? Então bebe de Cristo. Bebe de Cristo. Ouça o que ele fala. E não aquilo que você quer ouvir. Porque se você quer ouvir alguma coisa, é a sua natureza animal. E não a espiritual. Então você não adora Deus da forma correta. Você simplesmente vai na igreja para cumprir, como se diz, marcar ponto. É isso. Ele vai esperando um milagre acontecer que você vai ser dali transformado. Se não nasce dentro de você em espírito, como ele falou mesmo para Nicodemos, se você não nasce do espírito, como é que você quer transformação? Começa a pergunta. Começa o questionamento para vocês. A própria mulher samaritana, no relacionamento com o Senhor, na conversa, ela afirma que o Messias dirá
tudo o que é necessário. Ficavam naquela discussão. Não, que nós adoramos naquele monte, vocês adoram lá em Jerusalém. Ele fala, vocês não sabem nem o que vocês estão falando. Porque vocês olham para onde adora com os olhos naturais, achando que estão atendendo espirituais. Mentira! O Senhor está aqui, vocês não sabem o que vocês falam. Vocês não sabem o que vocês falam. Ou seja, nós temos que começar a entender o que Cristo ensina aqui em João de uma forma menos romântica, como muitos aí gostam, que Cristo é amor. Cristo, ele dava pancada em todo lugar. Ele não era, como é que se diz, aquele bonzinho como colocam. Ele ama, mas sinceramente, em primeiro lugar, ama a Deus. Antes de amar a nós, ama a Deus. Segundo lugar, sim, aí vai amar a nós, que somos as criaturas entregues a Ele, para que Ele governe. E Ele é nosso governante. Sendo nosso governante, Ele coloca aqui todas as leis que Ele quer que nós façamos. Cumprimos. Então, como é que nós podemos dizer que Ele é nosso governante, se nós não cumprimos o básico que Ele deixou para nós? Amar o teu semelhante, não revide, dê a outra face, todo aquele ensinamento dele, o que é? E hoje o que mais se vê? Vinganças. No próprio meio, você encontra vingança. No próprio meio se diz tão religioso, tão espiritual, se busca vinganças. Não precisa de vingança. Quem tem que fazer a obra? Deus. Só apenas servo. Nós não podemos sair dessa posição. Para um dia, espero eu, sermos chamados amigos. Já não sou mais servo, sou amigo. Por quê? Eu quero ser convidado para as bodas. Eu quero ser convidado para as bodas. Eu quero fazer parte das bodas do Senhor, quando Ele vier. E isso só vai chamar os amigos. Eu quero que Ele encontre em mim, assim como espero encontrar em vocês, a mesma identidade. Amigos do Senhor. Mas amigos, não são aqueles amigos que nós temos aqui, que precisa de um copo de cerveja, um copo de bebida para se encontrar, alguma coisa. Tudo é motivo para se encontrar. Não, tem que ser na cerveja, tem que estar na gastronomia, tem que estar metido em algum lugar nesse sentido. Não sabe simplesmente, vamos nos encontrar e conversar. O complemento é supérfluo. Mas só que o complemento hoje em dia se torna um mau valor. Já perceberam isso? Hoje é dia de brejo, né? Que todo mundo fala por aí, né? Poxa, pessoal, para mim, o mais importante, apesar que hoje é o Shabat, sexta-feira, para mim, conto com Deus. Estar na casa de Deus, fazendo o que Ele me chamou para fazer. Mas outros dias da semana, que seja, vamos tomar vinho. Não, vinho não é motivo, vamos nos encontrar. Tem que começar a fazer dessa forma. Se vai tomar café, se vai tomar vinho, se vai tomar chá, se vai tomar sorvete, enfim, vai comer, isso é de menos. O motivo tinha que ser o encontro de pessoas. Para fazer o quê? Ideias. Embate de ideias. Para chegar aonde? A um consenso, a uma comunhão, respeito da amizade. Cristo é o nosso governante e quer ser o nosso amigo. Só que Ele falou assim, no meu reino são essas regras. Você está disposto a cumprir essas regras? Ou pesa para você amar o teu vizinho que joga coisa na tua casa? Ou que fala mal de você pelas costas? Custa para você perdoar? Custa para você falar, olha, vá em paz, que Deus te abençoe? Custa. Não, aquele maldito, aquele... Nós somos vingativos.
O espírito animal está muito exacerbado e é isso que vem dominando esse tempo. Nós estamos, o mundo está começando no primeiro estágio do estágio animal. Primeiro estágio. Nós estamos começando a conviver como animais de verdade. Está aí. Por exemplo, ficamos sabendo agora essa semana, foi divulgado amplamente aí pela mídia, para não morrer de fome, na Venezuela estão comendo cachorro. Matando os cachorros e comendo. Primeiro sintoma de natureza animal. Se você olha na natureza lá na África, lá na savana e tudo mais, leão caçando, aquela coisa toda, é uma situação diferente. Mas num país rico, onde impera a pobreza do povo, sendo obrigado a agir como animais, e se fala de Deus lá, então eles não servem em espírito, de forma espiritual, e sim buscam a Deus de uma forma desordenada. Ou seja, falta liderança, falta quem governe as pessoas nesse sentido. É por aí que a gente começa a analisar de que forma. Livro de Gênesis. Livro de Gênesis. Noé não teve que fazer arca. Por quê? O grau de podridão da humanidade era tão alto, que começou dessa forma. Chegou num ponto que falou, ei, manda dilúvio que isso aí deu errado. E nós começamos a dar os primeiros passos para chegar no mesmo caos. Nós estamos dando os primeiros passos para chegar nesse mesmo caos. Se nós não acordarmos agora, se não houver lideranças realmente religiosas, digamos assim, incisivas, ouvindo a palavra de Deus, que realmente ensinem a palavra de Deus, de verdade, não o que acham. Não inventa, a própria palavra de Deus fala, não acrescente nem diminua nada da minha palavra para você não pagar o preço caro por isso. Então não inventa. Faça o que a palavra de Deus explica como ela é, de forma objetiva. Ah, eu não sei, não conheço. Então, cale-te. Se você não sabe, aí sim, cala-se. Não fala bobagem. É a melhor forma espiritual. Se você não sabe, não vem com o achismo da carne. Porque no achismo da carne, olha quanta gente perdida por aí. Olha o nível de suicídios. Que é um número maior do que esse. Por que leva uma pessoa ao suicídio? Falta da forma de uma adoração de forma espiritual. Não suportou a pressão do mundo, a pressão da carne. Porque o espírito está fraco. Como a própria palavra do Senhor diz, o espírito está adormecido. Deixa eu ver aqui. Inclusive ele fala muito disso. Está no capítulo 5 do livro de João. Lá quando fala do tanque de Betsaída, né? E é aí que justamente vem uma mensagem muito interessante. Faço uma pergunta para vocês, ok? Para você também em casa. Você quer ser curado? Pergunta seu objetivo. Foi o que Cristo fez. O cara está doente há 38 anos ali. Pergunta de Cristo. Você quer ser curado? Qual foi a resposta? Qual seria a resposta hoje? Mas qual foi a resposta colocada na palavra de Deus aí, na Bíblia?
Não tem ninguém para me colocar, porque eu estou assim, porque eu estou assado, eu chego atrasado. Você já percebeu? Ele fez uma pergunta objetiva. Nós temos essa mania de hoje em dia, de fazer isso. De querer explicar demais, falar além do que é necessário. E, sinceramente, ele não deu a resposta. Você já percebeu que hoje em dia nós fugimos muitas vezes de respostas objetivas e diretas? Porque, além de não saber responder, ainda queremos nos fazer de vítima. O caso dessa pessoa está dando. Se a gente trouxer para o dia de hoje, é o que está acontecendo. Ah, você é ladrão. Não, veja bem, foi um momento meu de deslize, aquela coisa toda, mas eu não vou roubar mais. Mas você respondeu a pergunta? Você quer ser curado? Muito simples. Muito simples. Aí, como não vinha a resposta, levante, pegue a tua cama e ande. Tem gente que chega na igreja, eu sou desempregado. Ah, porque eu briguei com a minha mulher. Ah, porque é isso. Ah, porque é aquilo. Cara, levanta, pega a tua cama e ande. Vá lá, o assunto já está resolvido. Tenha o quê? Fé. A fé das pessoas hoje está dormindo. Muitos dizem ter fé, mas não praticam a fé. Vão para a academia, mas não praticam a fé. Fazem levantamento de peso, mas não praticam a fé. Fazem corridas homéricas, regimes malucos e uma série de outras coisas mais, mas não praticam a fé. Fé é como se fosse um músculo. Quanto mais você pratica, mais exercita ela, mais ela cresce em você. Se você não faz isso, diante de qualquer problema, você se prostra, cadê tua fé? Estou falando, levanta, não se prostra, levanta, toma a tua fé e anda. Entendeu a mensagem? Entendeu a mensagem aí? Como ela é outra, dá uma força diferenciada nesse sentido. Muitas vezes tem pessoas que não sabem o poder que tem, porque não exercita. É muito mais fácil colar no outro, que o outro faça, do que realmente você fazer. É muito mais fácil, né? Fazer nessa situação. Então, só para dar essa situação para vocês, que ele olha o seguinte: o homem olha, né? O olho vê a carne, viu o problema. E o espírito estava adormecido. Por isso que ele ficou dando justificativas. Lembra dos discípulos lá no Getsemane, quando ele foi orar, quando ele voltou, estavam dormindo? O espírito está pronto, mas a carne está fraca. Ou seja, se não houve um equilíbrio e para a disposição de realizar, você pode ter o espírito mais forte do mundo, mas se a tua disposição ainda estiver olhando para o corpo, as limitações do corpo, porque eu sou velho, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, aquele negócio todo, eu não consigo adorar em espírito. Então está na hora de a gente começar a olhar para a Bíblia de uma forma bem diferente, né? Como é que se diz? Muito mais carinhosa, muito mais prestar mais atenção na palavra. Por exemplo, deixa eu dar para vocês uma das mensagens que me tocou muito forte, do seguinte sentido. Muita gente coloca
nós temos um acusador. Ok? Sim, nós temos um acusador. Só que todo mundo aprende da forma mais errada possível. Todo mundo diz que o acusador sempre será o adversário. Tem até musiquinha que cante. Tem até musiquinha, alguns louvores aí que eu andei ouvindo recentemente aí. Já louvores até antigos, que diz que é o inimigo que está te acusando, né, do teu pecado, né? E aí fala que o sangue de Jesus já te perdoou, aquela coisa toda, né? Eu nunca vi um louvor tão infeliz. Me perdoe o autor e tudo mais, precisaria realmente estudar um pouco mais o Novo Testamento mesmo, não é o Velho não, o Novo, tá? Só é aqui, ó. João, capítulo 5, versículo 45. Ok? Quem é um acusador? Moisés. Ele é o nosso acusador. Por que disso? Muito simples explicar. A Moisés foi entregue todo o ensinamento antigo. E tudo parte desse princípio, dos 5 livros. Ok? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Tudo, toda a Bíblia inteira parte desses 5 livros. Porque todos eles falam de Cristo. Todos, sem exceção. Fala da época messiânica, fala de como devemos ser, de como devemos nos comportar e tudo mais. Ok? Beleza. Não vou entrar no mérito aí se você acredita ou não que o Velho Testamento caducou, esse tipo de coisa, não vou entrar nisso. Mas só que tem uma coisa. Se próprio Cristo afirma que o meu acusador é Moisés, nós precisamos começar a pensar por que Cristo coloca Moisés como nosso acusador. Muito simples. E é aí que vem a quebra dos paradigmas, como a gente sempre faz. Em primeiro lugar, se você leu Mateus, Marcos, Lucas, João, Romanos, Coríntios, Tessalonicenses, Gálatas, Hebreus, Apocalipse, 1 João, 1 Pedro, todos os primeiros, segundos aí, Tiago, Judas, você leu o novo evangelho inteiro. O novo evangelho inteiro. Sabe o que significa isso? Eu simplesmente transferi de Moisés a responsabilidade para os acusadores nossos serem os apóstolos. Sabe por quê? Se para um hebreu o acusador é Moisés, porque vão trabalhar dentro da Torá, dentro da lei, ok? Tá bom, então é para eles, tá bom, sem problema nenhum. Só que se você está lendo aqui pelo Novo Testamento, então são os apóstolos. Eles não deixaram o ensinamento? Então, se nós nos desviarmos de todo o ensinamento deles, eles serão os nossos acusadores. Eles serão os nossos acusadores. Tanto que está no livro de Apocalipse. Eles virão para julgar as 12 tribos. Ou seja, nós fazemos parte das 12 tribos. Nós fazemos parte. Por quê? Fomos enxertados na oliveira. Portanto, fazemos parte de tudo. Das mesmas bênçãos. Então para com esse tipo de situação de ir atrás de gente que não sabe o que está falando. Faz cursinho de teologia bobo por aí, só para encher bolso de bacaninha por aí, e aí o que acontece? Ganha uma carteirinha, ganha um canudo, aquele negócio, acha que já é o bom. Pessoal, em mais de 15 anos de estudo da Bíblia, que eu faço diariamente, eu nunca me coloquei acima de ninguém.
Nunca me coloquei acima, não me lembro de ter me colocado acima de ninguém. Ninguém. Mas já dei muito baile e muito mestre por aí. Se você não busca a palavra da forma como ela é escrita, da forma correta, vai atrás aí de bobões que querem ensinar você a falar grego. Não sabe nem falar o português direito. Quer te colocar o grego. E nem ele sabe falar o grego direito. Nem ele sabe falar o grego direito. Porque se você for ler o Novo Testamento inteiro em grego, você não entende. Não entende. Porque a palavra grega, muitas vezes, significa 300 coisas. Com a mesma palavra. E mesmo assim, já mostramos aqui traduções feitas de forma porca. Como fala, o fim da lei é Cristo. Já mostrei no grego para vocês. Não. O objetivo final da lei é Cristo. É a estatura de Cristo. É a forma dele. Por isso que nós, digamos assim, qual é a palavra? Por isso que nós buscamos sempre demonstrar o que é messiânico, o que é ser messiânico. Messiânico não é simplesmente o Messias, adoramos o Messias. Pelo contrário, nós temos que viver como ele ensinou a viver, dentro dos fundamentos, dentro dos ensinamentos dele e tudo mais. Ponto. Então fica uma situação que hoje nós vivemos aí, que parece que vivemos num clima de guerra. A Bíblia dos outros é diferente daquilo que está escrito. Porque eles querem te levar para um lado da prosperidade. Mas se você não tem mais prosperidade espiritual, o que adianta material? Está que nem o próprio Cristo ensina. Se você tem prosperidade material e não tem a espiritual, presta bem atenção, hein? Sabe o que vai acontecer? E já acontece. Hoje, Deus vai te dar um carro, vai te dar uma casa, vai te dar um emprego, vai te dar isso, vai te dar aquilo. Ótimo. Aí ele vai fazer o quê? Vai ficar te olhando. Sabe o que vai acontecer? Esse carrinho aí, legal, Deus me presenteou. A hora que acabar o encanto, eu podia ter um outro carro melhor, né? Então, já começa o negócio. Aí eu podia ter uma casa maior, aí eu podia ter uma viagem todo ano, todo mês, eu podia ter um jato. Isso aí são desejos animais. Ter. O desejo espiritual é ser igual a Cristo. Muita diferença. Então, quando se prospera muito materialmente, é porque o seu lado espiritual está descompensado. E, obviamente, para quem tem muita coisa, você não tem tempo para o espiritual. Porque você vai ter uma agenda de compromissos, uma agenda de interesses pessoais e não de espirituais. Fica a dica para vocês. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Teu Filho, nós te agradecemos pela Tua palavra no dia de hoje, meu Deus. Que venha, Senhor, o Teu Espírito Santo a tocar cada pessoa que ouviu e que ouvirá essa palavra, Senhor. Que venha, Senhor, a Tua misericórdia sobre cada um deles e desperta para um novo, Senhor. Uma nova criatura, um novo ser, realmente nascido do Espírito, Pai. Venha agora, Senhor, a dar essa água da vida, Senhor, na vida desse teu ouvinte, meu Pai. Para que os ouvidos estejam abertos, Senhor, assim como também os olhos. Elas querem sim, Pai, serem curadas, serem saradas, serem realmente utilizadas na tua grande honra e na tua grande honra e obra, Senhor, para que teu nome seja engrandecido em todos os lugares, Senhor, e realmente estabelecido neste mundo, Senhor. Porque somente o Senhor é o único Deus vivo, Senhor. O Deus que realmente profere as tuas profecias e realmente as cumpre e as realiza. Em nome do Senhor. Amém, Senhor. Amém.
Shabbat Shalom sempre.